Vamos tratar do Superior Tribunal Militar. Recebeu a representação do Ministério Público Militar. Nessa representação, pede-se a perda de patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados na trama golpista, vários generais e almirante. Reportagem de Pedro Teixeira. A representação é focada no ex-presidente Jair Bolsonaro, nos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e no almirante Almir Garnier. Nela, o Ministério Público Militar afirma que Bolsonaro falhou com os preceitos éticos militares mais básicos e deixou de zelar pelo bom nome das Forças Armadas. Os mesmos argumentos foram utilizados na representação contra Heleno, adicionando que ele preferiu o caminho da tentativa de um golpe de Estado. Para o MP militar, Braga Neto foi figura de gigantesca relevância na tentativa de golpe de Estado, pressionando comandantes a aderirem ao plano e atacando colegas de farda. O Superior Tribunal Militar definiu os relatores e revisores dos casos, que foram escolhidos por sorteio eletrônico. Diferente do julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde havia um relator único para os processos, no STM, cada ministro será responsável por um caso. Além dos citados pelo MPM, o tribunal também definiu quem analisará a perda de patente dos outros condenados pelo Supremo pela trama golpista. O foco recairá sobre o aspecto militar, como a possível perda de patentes, e não vai analisar as condenações do Supremo. É a primeira vez que generais são julgados por crimes contra a democracia na Corte Militar. Caso o tribunal decida pela expulsão, os condenados perdem alguns direitos, como a possibilidade de cumprir pena em unidade militar. Além disso, benefícios referentes à remuneração serão enviados para familiares, como esposa e filhos. O STM tem um total de 15 ministros, sendo 10 deles militares e 5 civis. Todos terão participação e voto nas discussões sobre a perda de patentes. O grupo bolsonarista rechaça o avanço do processo e espera que o resultado favoreça o ex-presidente e os outros condenados. O líder do PL no Senado, Rogério Marinho, reforçou o discurso que o ex-presidente sofre ataques do judiciário. O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar não apenas aprisionar, encarcerar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional que ele historicamente sempre teve como capitão do Exército. Então ele não está conversando a respeito desse tema. Nós sabemos que todas essas injustiças poderão e deverão ser reparadas após as eleições, quando formos vitoriosos e o indulto for proferido. Leonardo, eu não sei, às vezes é até difícil a gente sublinhar suficientemente a importância desse julgamento no Superior Tribunal Militar. Ele vai ser uma espécie de resposta ou endosso ao que foi a condenação no STF, mas mais do que isso, pelo que a gente sabe doutrinariamente de como essas coisas acontecem. Lá no STF, julgou-se a ilegalidade ou não do que fizeram. E a condenação foi, vocês cometeram ilegalidade, vocês cometeram crimes, por isso vão ser e foram condenados e estão cumprindo pena. No Superior Tribunal Militar, até para ajudar a nossa audiência a entender o que está em jogo, eles vão julgar a honra. É um julgamento ético, é um julgamento altamente subjetivo. Inevitavelmente político, Leonardo, inevitavelmente político, qualquer que seja o resultado dele. Como é que você vê, na grande atmosfera política, o impacto desse julgamento? William, eu vejo um campo minado aí, sabe? Porque vamos analisar algumas dimensões. A primeira delas é a ideia de que, por exemplo, esses caras que foram julgados pelo Supremo, né, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não tiveram direito a uma segunda instância de julgamento, né? Foi estabelecido ali, a própria turma julgou os recursos,
Como você bem colocou, o Superior Tribunal Militar, ele não é uma segunda instância, não é a mesma coisa que está sendo julgado, mas simbolicamente pode parecer, tá? Assim, simbolicamente pode parecer. Se houver uma confirmação, né, de um consenso ali dos ministros, etc., não tenha dúvida que o STF vai utilizar isso para poder se legitimar e legitimar a própria decisão, né, inclusive nesses debates que a gente estava travando anteriormente. Agora, por outro lado, né, se houver ali uma divisão ou mesmo um processo de absolvição, né, de alguns desses acusados, toda a discussão, né, sobre a correção ou não do STF nesse julgamento pode vir à tona. Então, assim, aparentemente é uma coisa pequena, né, mas ela tem uma carga simbólica importante. E tanto é assim que tem muita gente, entre jornalistas, colunistas, cientistas políticos, intelectuais, etc., que projeta nesse julgamento até reparação histórica de pessoas do período do regime militar que nunca vieram à baila, né? que nunca foram julgados. Então, aparentemente é uma coisa até formal, a gente até esquece que tem um superior tribunal militar, mas o aspecto simbólico e toda a carga histórica que o pessoal coloca, muitos por interesse acadêmico, etc., mas histórico, mas outros também por interesse político, transforma esse julgamento numa armadilha, né? Numa armadilha que pode suscitar um debate importante sobre esse aspecto para o ano que vem, perdão, para esse ano, né, para a eleição, sobre como é que esse julgamento foi conduzido ou não no nosso país. É importante esse ponto que o Leonardo acabou de chamar nossa atenção para ele, Caio. A gente pode encarar o julgamento no STM como se fosse o julgamento de uma entidade de classe, né? Que aí vai condenar, ou tirar ou não o registro de, sei lá, de um engenheiro, ou de um médico, ou de um advogado, porque foi condenado numa outra instância. Então seria uma coisa acessória. Olha aqui, você foi condenado por esse crime aqui, então, de maneira acessória, consequente, você vai perder as prerrogativas que você tem aqui conosco. Não é. A gente não tem corte marcial no Brasil, aprendi isso agora estudando essa questão. A gente tem a justiça militar. Inclusive os generais, os oficiais usam farda para poderem julgar oficiais de 4 estrelas, porque eles não são mais das Forças Armadas, eles vão para a justiça como participantes. Agora, eles vão julgar em cima do auto em que medida feriu-se a honra da corporação, feriu-se a honra pessoal, feriu-se a honra do dever profissional como militares nos casos dos condenados pelo STF. E onde é que está definido honra? Bom, William, em princípio, honra está definido no Estatuto dos Militares de 1980. Acho que esse processo como um todo, e é uma recomendação até para nós que faz essa cobertura, e já começamos isso, né, William? Até a gente tem conversado bastante sobre isso. Assim, é preciso conhecer o direito penal militar, começar a estudar o direito penal militar para entender que o direito penal militar ele não vai seguir ser algo acessório ao direito penal, ao direito criminal. Logo, o julgamento que o STM vai fazer não é o mesmo julgamento que o STF vai fazer. Então, tem muita gente apostando que isso, principalmente na forma... O pessoal diz que eles não vão julgar pessoas e os crimes, eles vão julgar os autos do julgamento já transitado. Isso. Assim, acho que a primeira coisa que a gente pode esperar desse julgamento é o não assodamento, né? Se a gente comparar o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da chamada trama golpista, ela foi rápida. Ela foi fatiada em vários núcleos justamente para ser rápida, né? Para evitar que se contaminasse o ambiente político-eleitoral de 2026. Ali, pelo que eu estou sentindo, nas conversas que eu estou tendo ali com quem tem uma intimidade com essa corte militar, vai ser exatamente o contrário. Vai ser lento, vai ser com calma, vai demorar, vai analisar ponto por ponto. São 70 tera de arquivos,
né, que inclusive a defesa dos militares lá no Supremo disseram que não tiveram dificuldade de ter acesso. Então é outro julgamento. Né? Claro que, num primeiro momento, parece meio óbvio. Né? Assim, poxa, se não, eles... não tem nada de óbvio, na verdade. Se foram condenados... Por isso que nós estamos parece... dando esse destaque aqui no WW, essa questão. Ela nada tem de óbvio. Sim, e ela tem uma profunda simbologia política, como o Leonardo vinha levantando, mas prossiga. Sim, não, só ia concluir isso, que num primeiro momento o que parece óbvio não é. Não. Neste caso. Se a gente acha que a Corte Militar vai ser um mero carimbador do que o Supremo Tribunal Federal fez, não será. Não pelo seguinte, porque teoricamente, ou do ponto de vista doutrinário, existe a possibilidade do Tribunal Militar dizer o seguinte: o que vocês fizeram foi ilegal, mas não foi desonroso. Sim. Você imagina o impacto político disso. Agora, Leonardo, eu queria trazer um outro aspecto e ouvi-lo a respeito, que é o seguinte. O que o Caio, o repórter político, tem apurado, digamos, conversando, como ele disse, com pessoas que são familiarizadas com esses procedimentos lá no STM, é que há um outro timing, um outro tempo. E esse tempo fatalmente leva em consideração a discussão sobre anistia no Congresso. Aí é uma outra pergunta para você, analista político. Essa discussão ainda prospera? A. B. Que chances ela tem? Olha, essa discussão ela vai permanecer, né? O próprio líder Rogério Marinho, né, que deve exercer um papel de coordenação na campanha de Flávio Bolsonaro, trouxe isso na fala dele. Né? Disse, olha, nós vamos, se vencer a eleição, aprovar um indulto. E agora está marcado, né, para depois do Carnaval, no mês de março aí, o Congresso votar o projeto da dosimetria, né, da pena. Então, a gente tem esse elemento, né, do Bolsonaro, dos eventos que ocorreram ali no dia 8 de janeiro, como um combustível político, né, como um combustível político que o governo também vai usar, né, vai usar largamente. Aliás, não sei nem se houve pressão política para ver esse julgamento, de certa maneira, estender, né, um pouco esse debate com o objetivo de enfim, a gente já está no quarto ano, né, do governo e esse continua sendo um tema político central aqui dentro do nosso país. Então, o que eu entendo assim, eu acho que vai depender um pouco da cobertura, do nível de exposição que esse julgamento vai ter, né? A princípio, o pessoal não deve prestar muita atenção, mas vai que, né, isso vira tema de debate público, e aí a gente tem o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, debaixo de uma pressão que ele nem imaginava, né? Opinião pública, disputa eleitoral e até o próprio Supremo fazendo pressão para que essa coisa confirme o que foi decidido lá na turma, né? Então, a sua pergunta tem problema político aí? É demais da conta, né? E acho que esse julgamento, a depender para onde ele virar, pode ser instrumentalizado, sim, dentro do debate político. O STM se vê dentro de um contexto, dentro de um furacão que provavelmente ele não está acostumado e nunca nem se imaginou entrar. O Leonardo se referiu a 3 tipos de pressão. A pressão do sistema político, dos rituais da política, do próprio STF e do Congresso. Agora, tem a pressão interna. A gente tem os tradicionais clubes de oficiais da reserva, evidentemente exaltados, né? que é uma característica desses clubes de oficiais da reserva, a exaltação com o ambiente político, especialmente quando afeta porque eles sempre, com farda ou sem farda, fazem parte da mesma família, como eles se veem. Como é que está isso? William, o que a gente tem de informação é que principalmente os clubes da reserva, que costumam ser os mais assertivos nesse tipo de manifestação, se manifestou muito no julgamento dos militares no Supremo Tribunal Federal, já começam, principalmente da Marinha, né, porque o Almir Garnier apontado como o comandante, estando no comando da força, que teria aceitado o golpe, a tentativa de golpe. Então, ali na Marinha especificamente, mas também entra um debate muito dentro dos oficiais da ativa também.
Agora, esse é um risco, né, também, né, William, de ser um debate que fique restrito ao que eles chamam de família militar, enfim, de ficar muito ali e de que, se não houver o carimbo do Supremo Tribunal Federal, o que o STM corre o risco é de entrar para a história como um passapanista, né? Alguém ou um revisor, né? Mas principalmente, enfim, como o Supremo condenou, aí o outro vai descondenar, entre aspas, muito embora estejamos falando de coisas diferentes. Mas é um risco também para a própria imagem do STM, que ele vai ter que enfrentar, ele já sabe que está enfrentando isso, né? Porque como que ele vai, sujeito condenado por tentativa de golpe de Estado, ele não perde a patente, né? Assim, e as peças... Não feriu a honra. E as peças, né? E nós pegamos as 5 peças, representações do Ministério Público Militar, elas são muito... Elas têm mais ou menos cada uma 20 páginas, eu li todas. Metade, o relatório do Procurador-Geral Militar, William, é basicamente copia e cola dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal. O relatório, descrevendo começo, meio e fim, o que foi aquele julgamento. E a segunda metade são os pontos que este relatório, essa narrativa ali, esse julgamento do Supremo, apontam que houve violação do Código do Estatuto dos Militares de 1980. E no caso do general Heleno, que é apontado ali como dos maiores ídolos, aí, pelo menos nos últimos 50 anos, dos militares, aponta claramente que ele faltou com a verdade, né? Feriu 5, 6 preceitos éticos básicos ali de um militar, né? E, ao mesmo tempo, tanto o Heleno como o Paulo Sérgio Nogueira são apontados como os dois com potencial de se salvarem nesse julgamento. Já na questão Supremo, da dosimetria veio essa conversa. Justamente pelo histórico que tem, pelos relacionamentos que construíram, pela forma como conduziram as Forças Armadas, os cargos de comando que tiveram.